Meu nome é André, sou da comunidade católica Pantocrato. Em primeiro lugar, quero agradecer a comunidade Bom Pastor, comunidade tão querida, que respeito tanto, admiro tanto, pela oportunidade desta pregação. Olá, nós estamos aqui nesse encontro onde nós estamos refletindo sobre o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. A esse Deus que se deixa conhecer, a esse Deus que se revela a nós. É tão lindo isto, porque nosso Deus não é um Deus distante, ao contrário, é um Deus presente junto ao seu povo. Desde a antiga aliança, ele vai falando de si ao seu povo através dos profetas, através dos ungidos de Deus na antiga aliança, culminando na pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível, conforme Colossenses, São Paulo aos Colossenses vai dizer, né? Então, nós temos o conhecimento desse Deus que se dá a conhecer, que é esse Deus que se debruça sobre a humanidade e fala de si. E é tão maravilhoso porque ele não somente fala de si, mas ele deu a nós tudo o que precisávamos para conhecermos a respeito dele. Ele deu-nos, em primeiro lugar, as faculdades naturais, sobretudo a razão. Pela razão, podemos entender as realidades. Mas a razão seria pouco para sabermos sobre Deus. Ele, então, se revelou a nós, conforme eu disse, né? Falou de si mesmo, falou do seu coração, da sua vida, da sua vontade. E mais uma coisa muito importante, ele nos deu o seu Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus que a humanidade recebeu em Pentecostes e que nós recebemos em nosso batismo, nós temos conhecimento de Deus. Eu vos darei um Espírito que revelará todas as coisas a respeito da justiça, do juízo e do pecado, conforme no final do Evangelho de São João, Jesus diz aos seus discípulos. É o Espírito que nos dá a conhecer a Deus. É pelo Espírito de Deus que nós temos acesso, que nós podemos, inclusive, entender a revelação de Deus. Compreender o que Deus fala de si mesmo. O próprio Jesus ali, quando nesse texto ele fala, olha, eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis suportar agora, quando vier o Espírito da verdade, ele vos revelará toda a verdade. No final do Evangelho de São João, no seu último discurso aos seus apóstolos. Então, nós temos esta manifestação de Deus de si mesmo a todos nós como um grande testemunho de amor, de um Deus que é presente, de um Deus que é vivo, um Deus que nós podemos conhecer. Mas tem uma questão. Para nós conhecermos a Deus, para você conhecer a Deus, é muito importante que você conheça a si mesmo. É preciso que o homem saiba quem ele é, para que ele de fato tenha acesso a Deus. Nós vemos no Evangelho, Mateus 11, 25, Jesus vai dizer, Mateus 11, 25, muito conhecido por todos nós. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do seu agrado. E aqui que está. Qual é o conhecimento fundamental que nós temos que ter diante de Deus para termos acesso aos mistérios de Deus? Para conhecer a Deus, é reconhecer a nossa pequenez. É ser pequeno diante de Deus. É reconhecer a nossa humildade. Porque Jesus mesmo está dizendo aqui que eu te bendigo, Pai do céu e da terra, porque escondesses estas coisas dos sábios. Porque, meu querido irmão, o orgulho, a soberba, a vaidade, a grandeza, a glória, a vanglória, nos esconde do mistério de Deus.
Ao contrário, na humildade Deus se revela. Na humildade Deus se revela. E aqui está uma questão muito importante, porque o que é a humildade? A humildade é exatamente o reconhecimento, eu quero dizer assim um pouco mais, é a reconciliação do homem com a sua realidade. Ao contrário, o orgulho, né, é quando o homem não aceita a sua condição de limite miserável diante de Deus. Na verdade, o pecado original, se você for olhar, foi exatamente essa postura em que o homem não aceitou a sua condição de criatura. E a serpente vai dizer a Eva, né, se comerdes desse fruto, vós sereis como deuses. Ou seja, na origem de todo o pecado, e que nos esconde de Deus, é interessante porque no livro do Gênesis, logo depois do pecado, no relato do pecado, você vai ver que Adão e Eva se escondem de Deus. Me escondi lá, me escondi porque tive medo de ti. Deus, ele vai buscar Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva escutam os passos de Deus e se esconde. E Deus, por quê? Onde estás, Adão? Faz a pergunta, né? O texto bíblico coloca isso claramente. Onde estás, Adão? Adão e Eva, ou seja, os nossos primeiros pais estavam escondidos de Deus. Por isso mesmo, porque o orgulho nos esconde de Deus. Quando nós deixamos tomar por esse sentimento dos nossos primeiros pais, nós acabamos nos afastando de Deus e as coisas de Deus vão ficando por demais estranhas. Quando nós vamos deixando-nos tomar pelo orgulho, e aqui quero colocar também o pecado, todo o pecado, as coisas de Deus vão ficando estranhas para nós. Nós não vamos mais compreendendo os mistérios. E ao contrário, as coisas de Deus vão ficando esquisitas, vão ficando por demais radicais, vão ficando talvez inadequadas à sua vida, não se encaixa à sua vida. É interessante que hoje nós vivemos um tempo de muita hostilidade à religião. E isto advém do fato de que justamente é o tempo em que o homem se afasta de Deus, as coisas de Deus se tornam agressivas ao homem. É interessante isso. Ali, como no livro do Gênesis, o homem se esconde de Deus. O homem tem medo de Deus. As coisas de Deus vão ficando não só estranhas, mas agressivas ao homem. E por isso essa agressividade. E nós precisamos retomar, porque tantas vezes Deus nos parece estranho e as coisas de Deus nos parecem até agressivas. Quantas vezes você pode achar assim, nossa, mas a igreja pede tanta coisa, né? É tanta lei, você tem que ir à missa todo domingo, né? Coisas assim. É interessante que quanto mais, né, a gente vê na Europa, as pessoas, mesmo católicas, elas têm dificuldade de entender a necessidade das coisas de Deus. Porque é uma cultura tão imersa no pecado que não vai se entendendo as coisas de Deus. Por isso é preciso que nós nos aproximamos de Deus. Para mim, aqui na comunidade de Pantocrator, eu tenho um termômetro para mim, que quando de repente as coisas de Deus aqui, as exigências de Deus, as radicalidades de Deus na vida da comunidade começam a ficar estranhas para mim, né? Logo, esse é um termômetro de que eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso estar junto de Deus para
ter esse conhecimento. Senão, eu estou nessa passagem de Mateus, naqueles que, aos sábios inteligentes. E aqui eu quero colocar uma coisa, quem são esses sábios inteligentes? Não é só o orgulhoso, é aquele que é dono demais da sua vida. Aquele que rege a sua vida segundo os seus próprios princípios e não é regido pela palavra de Deus. Aquele que não é temente a Deus. Aquele que não teme a Deus, aquele que não vive da palavra de Deus. Esses são esses sábios inteligentes em que Deus se esconde deles. Deus se esconde deles. Então, retomando aquilo que eu dizia da humildade, a humildade, a pequenez, conforme nosso Senhor Jesus Cristo me disse mesmo, né? Te bendigo, Pai, por esconder-se essas coisas aos sábios entendidos e a revelar-se aos pequenos. Justamente, a condição necessária para o conhecimento de Deus é a pequenez, é a humildade. Retomando, então, a humildade, o que é? É um reconhecimento, é mais do que um reconhecer. É uma reconciliação da sua condição. E aqui eu quero trazer a humanidade, né? A humanidade reconhecer, reconciliar-se com a sua condição miserável, a realidade do sofrimento humano, por exemplo, mas também cada um de nós, você, diante das suas misérias, diante dos seus fracassos, diante de sua história, você se colocar humildemente diante de Deus, reconciliado com aquilo que você é. Como no Salmo 50, vai dizer: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. E aqui, eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Isso aqui é uma atitude muito importante. Eu reconheço a minha iniquidade. Isto é importante. E aqui eu quero colocar uma coisa interessante, é que nós como pessoas humanas, nós temos que nos colocarmos humildes diante de Deus, primeiro pela nossa condição humana de ser. Porque, eu quero dizer assim, não só pelo mal que está em nós, não só pelo mal que cometemos, mas por aquilo que somos, porque nós somos criaturas de Deus. Você é criado por Deus. A sua existência depende da existência de Deus. Como dizem os teólogos, que se num instante Deus piscasse os olhos, vamos dizer assim, tudo seria aniquilado, porque Deus mantém todas as coisas na existência. Deus mantém as coisas criadas na existência. Então nós dependemos de Deus. Então esta percepção de uma profunda dependência de Deus, não só pelo mal que cometemos, mas por aquilo que somos. Como diz um grande cardeal chamado Pierre Berrulle, né, acho que é do século XVIII, ele diz: um homem é um nada, mas um nada capaz de Deus. Ou seja, nós somos um nada. Mas Deus nos fez capaz dele, conforme eu dizia no início. Mas nós temos que reconhecer esta condição de nada, essa dependência de Deus. E depois também o pecado. Pelo mal que cometemos, né, não esconder o mal, né, que cometemos, mas apresentar-se humildemente diante de Deus. E é interessante porque aí sim Deus vai se derramar
porque Deus ama a humildade. É interessante, Deus ama a humildade. É na humildade que Deus se revela. É na humildade que Deus se manifesta. Querido, eu quero dizer para você, se você quer conhecer a Deus, se você quer mergulhar no mistério de Deus, peça o dom da humildade. E conforme os santos nos ensinam, a melhor escola da humildade é a humilhação. É a humilhação. É deixar-se ser humilhado, é aceitar as humilhações da vida e até amar as humilhações da vida. Porque é nas humilhações que a humilhação é a melhor mestra. O melhor mestre da humildade é a humilhação. E é na humildade, retomo então, que você tem o conhecimento de Deus. Não é o estudo, seja lá o que for. Essas coisas são importantes, é claro, estudar as coisas de Deus. Né? Até quero dizer, a própria oração, a mística, a experiência de Deus, são coisas importantes. Mas o essencial para conhecer profundamente a Deus é a humildade, porque é aos humildes que ele se revela. E por quê que é aos humildes que ele se revela? Porque a humildade nos insere na verdade. A humildade nada mais é do que uma aceitação da sua verdade. Conforme eu dizia, né, nós somos um nada. Nós dependemos de Deus para existir. E também, além disso, somos pecadores. Esta é a verdade. E quando nós somos humildes, aceitamos e somos reconciliados com a verdade é Deus. A verdade é o próprio Deus. Portanto, a humildade nos insere no mistério de Deus. É por isso, então, que, conforme eu dizia no início, para nós conhecermos a Deus, que de fato se deu a conhecer e deu tudo o que nós precisávamos para conhecê-lo, repito, as nossas condições naturais, a sua revelação e o seu espírito, mas é preciso que nós nos conheçamos. Mais do que isso, que nós sejamos reconciliados conosco, com a nossa verdade, porque aí nós nos inserimos na verdade de Deus. Isso é maravilhoso. E aí você vai vendo como que Deus vai nesta condição de liberdade, né, da liberdade nesta verdade, Deus vai se derramando a alma. Nós temos a alma, nós temos tantos exemplos de santos. É interessante que as grandes revelações, por exemplo, de Deus aos homens, se dão a almas pequeninas. Vejam, as aparições de Nossa Senhora. Por quê? Porque Deus ama a humildade, Deus é humilde. Como diz, se eu não me engano, São João da Cruz, Deus em tudo, sempre quando ele se manifesta no meio dos homens, ele é revestido da veste da humildade. E pode ver, é sempre revestido da veste da humildade. Os grandes em Deus, os grandes santos, só são grandes santos porque antes, eu quero dizer aqui, os grandes teólogos, no Santo Tomás de Aquino, no Santo Agostinho, porque antes foram grandes na humildade. Nós temos São João da Cruz, por exemplo, um grande místico, podemos dizer, um grande teólogo, mas que foi profundamente humilhado na sua história pelos seus irmãos, foi lá, que o deixou preso durante anos. Ele foi profundamente humilhado. E é tão bonito ver, por exemplo, na história de São João da Cruz, que os seus escritos, né, sobretudo a subida ao Monte Carmelo, esse livro tão importante
de São João da Cruz, ele escreveu justamente ali preso. Né? Ali preso. Então, ali na condição da humilhação, aonde realmente Deus se revelou a ele. E nisso tudo nós temos a certeza do quê? Da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que se derrama a nós. Uma coisa que eu gosto de dizer é que a misericórdia de Deus, ela não se direciona somente aos pecadores. Se direciona a nós, como pessoas humanas. Por quê? A misericórdia de Deus é o amor de Deus que desce à humanidade para elevá-la. Mas a humanidade, nós, como seres existentes que somos, nós precisamos, a nossa existência precisa da misericórdia de Deus. Nós sobrevivemos da misericórdia de Deus, desse movimento de Deus, do amor de Deus, que sai de si para fora de si, para ir ao encontro nosso. Em primeiro lugar, nos mantendo na existência, mas também nos purificando dos nossos males, dos nossos pecados. É nesta certeza desse movimento de Deus, intrínseco a Deus, que é a sua misericórdia, o amor. Deus é amor, diz, né? A carta de João. Deus é amor. E por que Deus é amor? Porque em Deus existe um movimento intrínseco de si para fora de si. E neste movimento está de maneira especial a misericórdia, que é exatamente o amor de Deus posto em favor da humanidade para redimir. Eu gosto de dizer, a misericórdia de Deus é o amor poderoso de Deus que redime a humanidade, que sustenta primeiro a humanidade e depois a redime para a salvação. E é na certeza desta misericórdia, na confiança dessa misericórdia, que você pode se lançar naquilo que você é, do jeito que você é, como um pequenino de Deus, para conhecer a Deus. Eu quero só terminar dizendo uma coisa que eu gosto de dizer. Eu estou falando da humildade, mas o orgulho, né? O tempo aqui não me permite eu falar muito do orgulho, mas eu só quero dizer uma coisa. Onde está o orgulho? O orgulho está na nuca. Por quê? A nuca é o lugar mais difícil de você enxergar do seu corpo. É um lugar que você... Para a gente enxergar a nuca, você precisa fazer um jogo de espelhos, não é verdade? E é exatamente nesse lugar muito escondido que o maligno semeia o orgulho. Por isso que é muito importante a vida comunitária, inclusive, deixar-se ser humilhado pelos irmãos, porque quem conhece o seu orgulho muito mais do que você mesmo é o seu irmão que está do seu lado, que está atrás de você, conhece a sua nuca. E por isso, nós precisamos também aqui da humildade, porque sem a humildade, esse orgulho ficará sempre escondido. E ele, tenha certeza, ele está escondido, mas ele é um grande mal, sobretudo, que te esconde de Deus. Que te esconde de Deus. Um grande mal que te faz ter medo de Deus sem você perceber. Um grande mal que faz com que você não tenha apetite das coisas de Deus. Que tira a afeição do seu coração às coisas de Deus, sem você perceber. Por isso é preciso renunciar ao orgulho. E agora eu faço um convite, você se coloque diante de Deus, se quiser feche os teus olhos, peça agora Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito da verdade,
Revela em mim toda a verdade. Me insira na verdade. Traga-me a humildade no meu coração. Lava-me na humildade. Lava-me de todo orgulho, de toda soberba, de toda vanglória. Peça isso com muita verdade, com muita sinceridade do seu coração. De quem veio aqui para conhecer a Deus. Meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te amar, eu quero aprender a adentrar os seus mistérios. Por isso eu quero receber do teu Espírito este dom da verdade, que é a humildade. Lava-me, Espírito Santo de Deus, de todo orgulho. Lava-me do pecado, Espírito. Peça isso com sinceridade. Lava-me, Senhor, de toda mentira que eu tenho comigo mesmo, toda máscara que eu crio de mim mesmo, da minha fé, da minha piedade, da minha bondade, das minhas virtudes. Lava-me, Senhor, de toda tentativa de afastar-me, de maquiar-me de mim mesmo, porque eu quero estar nu diante de vós. Eu quero estar nu diante de vós. Naquele texto do livro do Gênesis que eu falei, logo depois do pecado, Adão e Eva têm medo, se escondem de Deus e fazem folhagens. Estas folhagens que escondem a nudez. Que esconde a nudez de Adão e Eva. Essas folhagens são as folhagens do orgulho. E hoje Deus quer te resgatar a sua nudez. Trazer de volta a nudez, a tua nudez diante de Deus. Para que você, nu diante de Deus na humildade, possa conhecer a Deus, adentrar os mistérios de Deus. O Espírito possa, em nome de Jesus, começar a suscitar uma nova afeição às coisas sagradas, às coisas santas. Que o Espírito faça suscitar um novo desejo de estudar as coisas de Deus, de viver os sacramentos, nesta nudez da humildade. Na nudez da humildade. Assim seja, em nome de Jesus.